A Argentina declarou agora há pouco moratória de suas dívidas, ou seja, não vai pagar nem ao FMI nem aos bancos. Por enquanto, os correntistas, ou seja, os cidadãos comuns da Argentina, estão fora dessa moratória, mas não tem nada garantido. Este é mais um capítulo da crise argentina deflagrada pelo governo Macri, que assumiu em dezembro de 2015. Essa medida vai representar, em termos de política argentina, agora que o candidato Alberto Fernandes, que tem como vice Cristina Kirchner, está considerado como candidato vitorioso muito antes da eleição. Ora, isso pode ser uma tentativa de esvaziar o Alberto Fernandes, mas dificilmente poderá ser a continuidade do Macri, que é candidato à reeleição, a menos que se esteja programando ou conspirando a construção de uma nova chapa para concorrer à eleição marcada para o dia 28 de outubro, 27 de outubro, salvo engano. E o que é que acontece? Acontece que até lá a economia da Argentina vai continuar em ebulição. Tentaram envolver o candidato Alberto Fernandes, primeiro tentando antecipar a eleição de 28 de outubro para esses dias, agora, por causa da crise. O Alberto Fernandes não caiu nessa. Depois o convidaram para a reunião com os técnicos do FMI. O Alberto Fernandes foi à reunião do FMI, mas depois denunciou que a crise da Argentina se deve ao governo Macri e àquele acordo abusivo que o governo fez com o FMI. Mas, na verdade, ele culpou mais ao governo Macri, porque abriu a economia. Então, o governo Macri recebeu do governo de Cristina Kirchner, de quem ele é sucessor, uma dívida que representava, em termos de PIB, apenas 30%. Agora, essa dívida que contraiu o Macri está a mais de 100%. Ora, e isto à custa dos trabalhadores, da alta do custo de vida, aqueles tarifaços que o Macri baixou logo no início do governo, da inflação descontrolada, do peso cada vez mais sem valor diante do dólar, e os salários, o desemprego que campeia e a miséria que campeia naquele país vizinho. Está aí feito o quadro, não é um quadro terrível para qualquer governante ou futuro governante. O que é que vai acontecer? Vocês sabem, eu escrevi um livro sobre a Cristina Kirchner, o seu governo, e também o trabalho da Cristina Kirchner para voltar ao governo. Dessa vez, não como cabeça de chapa, mas como vice do Alberto Fernandes. Neste livro, eu tento fazer uma abordagem daqueles dias de um governo relativamente estável, pelo menos do ponto de vista econômico e social, ainda que não muito do ponto de vista político, porque ela sofreu uma campanha terrível de descrédito, desmoralização e perseguição política, policial e judicial. Nós vamos então ver aqui este jornal que é de oposição, o jornal Página 12, que fala sobre a situação. Macri se despede declarando o default da dívida, ou seja, a moratória da dívida. Não se paga a dívida pública, se propõe estender os prazos e caiu o acordo com o FMI com a promessa de reiniciar um novo acordo com o FMI. Imagine só em que bases.
ele recebeu uma economia desendividada e vai entregá-la com a cessação de pagos, ou seja, com a moratória. O ministro da Fazenda, Hernan Lacunça, com apenas uma semana no cargo, o outro ministro já tinha caído por causa da crise, o Duvone, que era o seu antecessor. Então, o Hernan Lacunça tenta maquiar a situação, dizendo que é uma reestruturação voluntária sem retirada de capital nem de juros. Nada se fala sobre os correntistas. A gente sabe que os correntistas pagaram um pato lá naquela época do Corralito, quando houve aquela grande crise de 2001. A gente encontra também outros dados nesta matéria da Folha de São Paulo, quando diz que a Argentina declara moratória ao FMI e aos bancos. O objetivo é aliviar a atual turbulência no mercado cambial do país. E aqui diz, a Argentina propôs ao FMI iniciar o diálogo para para reperfilar, que significa algo em torno de reestruturar os vencimentos da dívida. Disse Lacunça, que é o ministro atual da Economia, em uma coletiva de imprensa. Segundo o ministro, a postergação, quer dizer, o adiamento da dívida, será aplicada a bônus de investidores institucionais como bancos e seguradoras. Pessoas físicas não seriam afetadas. O ministro estimou que a renegociação será iniciada pelo atual presidente Maurício Macri, mas que, inexoravelmente, teria de ser concluída pelo próximo governo, que vencer as eleições de outubro e assumir em 10 de dezembro. Agora, isso também serve de lição para aqueles que defendem o neoliberalismo, né? A Argentina passa agora por essa crise, depois de uma série de experiências neoliberais, todas elas fracassadas ao longo dos governos militares, e mesmo de governos peronistas como os de Carlos Menem, que vendeu tudo, vendeu todas as estatais e criou aquela fábula de que o dólar era igual ao peso quando estabeleceu a política da convertibilidade. Foi outro desastre total. É por isso que eu digo que o Bolsonaro, com esse projeto de neoliberalismo, e neoliberalismo selvagem, que tem à frente o ministro Paulo Guedes, que está queimando todas as estatais e já prometeu vender a Petrobras. Isto, claro, vai provocar a mesma onda, as mesmas turbulências econômicas